Dato por aqui, tudo bem com você? Bora para mais uma live e nessa live a gente vai falar como que a gente mantém a positividade no meio do monte do mar de gente negativa, né? Como que a gente mantém, como a gente trabalha com isso, né? Como que a gente consegue manter essa positividade que a gente ensina muitas vezes lá no show Sabotagem, como a gente mantém a nossa vida afinada se do nosso lado as pessoas estão tão negativas, estão tão presas nas coisas negativas. Esse tema foi um tema que uma seguidora deu pra gente, né, lançou lá na caixinha de perguntas e a gente colocou em votação, né, então foi um tema escolhido por vocês. Tá bom? E é um tema muito bacana, porque assim, uma das outras questões, né, uma das outras opções, alguém falou sobre como lidar com a cunhada, né? E tem uma outra seguidora que também sempre fala que tem um relacionamento conturbado com a cunhada. Eu me dou muito bem com a minha cunhada e com os meus cunhados, porque eu só tenho irmã, né, e o meu irmão, ele tinha hidrocefalia, então eu nunca teria cunhada mesmo, mas a minha cunhada, irmã do Jobel, a gente é amiga desde criança mesmo, e se dá super bem, e eu tenho muito orgulho dela. Mas então assim, bora lá pra gente definir, né, como que as meninas que votaram já estão entrando, já estão todas aí. Ah, outra coisa, uma das outras que foi muito bem votada foi sobre organização. E eu fiz uma live sobre organizar o ano, né? Mas eu vou fazer uma live sobre organizar, e aí vocês me falem até, depois eu vou abrir a caixinha de perguntas, organizar o quê? Se organizar o dia, organizar comida, organizar, que tipo de organização que vocês mais têm necessidade pra gente abordar, beleza? Muito bem, eu tô achando que ali tá aparecendo um risco na parede, ó, que é o barquinho que faz, tá vendo? O barquinho ele vai nadando pra lá e pra cá e aí faz aquele risquinho, tá? E enquanto isso, olha, já dá os coraçãozinhos aí, clica no coraçãozinho, curte essa live, compartilha, aqui tem tem um aviãozinho assim, ó, clica ali para compartilhar, e sempre que você quiser entrar ao vivo para compartilhar alguma coisa, sempre bem-vindo, é muito bom isso. Então assim, gente, eu tô com 3 livros aqui, eu estudei um pouquinho esse assunto, porque assim, é fácil a gente falar assim, é só você estar com a mente positiva, né? É fácil você falar assim, é só eu estar com a mente positiva, e aí... Mas não é bem assim não, gente. A gente precisa de algumas outras fortalezas para a gente não sucumbir à maré de negatividade. E se você está assistindo essa live gravada, compartilha ela também. Ela fica 24 horas aqui no Instagram e depois ela vai pro YouTube. Então, quando eu olhar aqui para baixo é porque eu fiz algumas anotações para não esquecer de nada e a gente repassar e você sair dessa live sabendo, muito mais leve, sabendo como controlar essa questão de negatividade ao seu redor, tá bom? Uma vez que você já está seguindo aqui há algum tempo, você já sabe da importância de ser positivo, da gente fazer afirmações, a importância da gratidão, né? E aí você... primeiro assunto, tá? Primeira lição. Outra coisa, vem pra live com papel e caneta. Se você estiver assistindo gravata, pausa, pega o seu caderninho. Aliás, pega um caderninho Lives da Leila, para você ter o seu desenvolvimento. Eu gosto muito de escrever, né, gente? Então, assim, eu tenho cadernos e cadernos e cadernos. E eu vou sempre lá pegar o caderno e ver a anotação, porque... E o engraçado é que, assim, né, é um monte de caderno e eu sei, aquilo ali tá escrito isso, aquilo ali tá escrito isso. Então, assim, ó... Antes de mais nada, né, a gente precisa saber ter muito claro na nossa mente qual que é as nossas crenças, no que a gente acredita e a nossa motivação. E motivação é um motivo para ação, né? E a motivação, gente, ela é individual. Então, o primeiro de tudo, o primeiro
passo, a primeira lição dessa live é que a gente não muda ninguém. E a segunda lição dessa live, dessa aula, é que a outra pessoa que linda, já tem. Eu acho que é a Pamela que entrou. Seja bem-vinda, Vivi, Flávia, Gabi. Sejam bem-vindas, lindas. E aí, então, o que acontece? A gente precisa, então, saber acreditar no que a gente quer, ter muito forte isso, e a gente ter um motivo para ação. Então, primeira lição, a gente não muda ninguém. Segunda lição, as pessoas não estão assistindo as lives e nem me seguindo, então manda ela seguir, uai, que daí quem sabe elas começam a te encher menos o saco, entendeu? Mas é verdade, gente. Às vezes a gente estuda, isso acontece aqui em casa, né? Eu fiz a formação de coaching, aí eu trabalho com desenvolvimento humano, eu leio sobre isso direto, tal, e aí às vezes a pessoa que tá do nosso lado, meu esposo, meus filhos, minha mãe e tal, eles não estão na mesma página com relação a esse assunto. Então, é até egoísta da minha parte, da sua parte, exigir ou esperar, né, que a pessoa vá agir da mesma forma. A gente pode dar, assim, uma sugestão, né? Segue a Leila, tal. Ela faz umas lives legais, dos assuntos legais. Aí a pessoa fala assim, eu não tenho tempo para isso, o que é normal, gente. A gente só tem tempo para o que é importante pra gente, né? Então, precisa deixar importante para a pessoa precisa sentir que aquilo é importante para ela conseguir arrumar esse bendito desse tempo para assistir essas lives, tá bom? E é por isso que eu tô colocando no YouTube agora também, porque lá no YouTube tem como você acelerar. Tudo bem que eu já falo meio acelerado, né? Mas eu procuro me controlar para que você possa assistir acelerado lá no YouTube, né? Uma vez e meia, assim, para ao invés de 1 hora de aula, ser 40 minutos, tal, já ajuda, né? Já ajuda. Então, assim, a gente tem que ter para tudo que a gente quer na nossa vida, para manter a positividade, a gente tem que ter uma motivação, a gente tem que ter um motivo para ação. E a gente só age, gente, a gente só sai da zona de conforto, a gente só se mexe se a gente for ter um ganho secundário com aquilo que a gente vai fazer, tá? Ninguém, por exemplo, sai para empreender. As meninas aqui tem algumas que estão pensando nisso ou já estão empreendendo. Então, ninguém sai para empreender se não tiver um ganho secundário. Qual que é um ganho secundário de empreender? Você faz o seu horário, mas muitas vezes é um horário até mais puxado do que se você tivesse, mas você tem a liberdade, né? Você tem a liberdade de escolher o que você faz. Você tem liberdade, tem uma liberdade maior. Embora empreender não signifique trabalhar menos. Aliás, eu acho que trabalha muito mais, porque não tem sábado, não tem domingo, você vive aquilo ali. Mas você atinge mais pessoas, né? Eu acho que a grande estrela do empreendedorismo, de empreender, é você saber que o seu trabalho, né, o seu trabalho está impactando mais pessoas do que somente aquelas pessoas de que, por exemplo, eu, quando trabalhava no Vigilantes do Peso, só as pessoas que iam na reunião, né? Então as meninas aqui, a Vivi, ela trabalha com artesanato. E ela pode dar aula, inclusive. Então imagina ela dar aula de artesanato e o impacto positivo que isso vai gerar na vida das pessoas que aprender artesanato com ela, né? A Flávia tá pensando em empreender na área de alimentos, né? Então o impacto, como é que fala assim? O conforto que as pessoas vão ter comprando o produto dela, né? Sempre a gente tem um ganho secundário. E então a gente se motiva para agir dependendo desse ganho secundário. Porque às vezes a gente fala assim, eu quero emagrecer. Beleza, mas qual que é o ganho secundário em emagrecer? Né? Tem pessoas que não vai ter ganho secundário, então continua gorda. Só que não, gente. Perde saúde, tá bom? Perde saúde. Então, assim,
Quando você quer muito uma coisa, né? E aí, como que a gente reage? Estou fazendo um pré, né? Como que a gente reage às questões negativas ao nosso redor? É você tendo muito forte essa crença, acreditar no seu projeto, na sua vida, no seu meio de vida, tal, acreditar nisso e ter certeza, ter clareza do seu ganho secundário, né, do que você está ganhando com isso, e planejar, sempre lembrando que a gente planeja por etapas. A gente não, no caso, vou dar o exemplo do emagrecimento, tá? A gente não dorme gorda e acorda magra, né? No caso, por exemplo, eu tô num processo eu acabei de gravar uma aula sobre o sabotador esquivo. E aí, quando eu tava montando essa aula, eu falei assim, gente, esse sabotador é um dos que tem me atrapalhado esse tempo e eu não tava percebendo, porque o sabotador é silencioso, né? E uma das coisas que ele faz é toda a ansiedade por alguma coisa que você ainda não conseguiu fazer, eu tô com vários projetos em mente e tal, e aí toda a ansiedade pelo que você não consegue fazer, você desconta na comida. E eu achando que era o quê? Que era alguma descompensação de tireoide, né, de hormônios, claro, a gente sempre inventa uma desculpa, mas não é, gente. É descompensação de quantidade de alimentos mesmo. Pronto, ponto final. Então, assim, a gente planeja a mudança. Beleza, vamos planejar a mudança? Quanto que tem que mudar? Outra coisa muito importante, quando a gente planeja daí a mudança, a gente precisa anotar quem pode nos atrapalhar e o que pode nos atrapalhar. A gente precisa ter essa clareza de quem pode ser as pedras no nosso caminho. Quando a gente tem clareza de quais são as pedras no nosso caminho, ou as pedras que poderão surgir no nosso caminho, ou porque não acredita, ou porque não está na mesma motivação, ou porque tem os seus perfis de comportamento diferentes, ou porque tem seus valores diferentes, ou porque tem seus sabotadores diferentes, quando a gente sabe, assim, prever essa ação, né, prever que a pessoa vai criar problemas com a gente, que a pessoa vai jogar uma maré de negatividade, a gente já prevê a ação que a gente quer tomar. E aí a gente se empodera da situação. Entendeu? Essa é a principal diferença. Então a gente precisa saber o que a gente quer, né? Pra gente ter o motivo pra ação, o que eu vou ganhar com isso, qual que é o ganho secundário, muito, muito realista mesmo, assim. E aí eu planejar a mudança. Então as meninas que estão empreendendo, né, planejar como vai ser o empreendimento, tal, tudo. E já prever quais serão as pedras no caminho. Então, quais serão as pedras no caminho do empreendimento? Falta de recurso financeiro ou furo no fluxo de caixa, né, nas entradas e nas saídas. Então, o que eu faço? Eu me precavenho, eu faço uma reserva de emergência, ou se não, posso ter calotes, né? Eu posso ter, o que eu faço? O que eu vou agir nessa situação? Eu já prevejo a ação e já mentalizo qual vai ser a minha reação e ao meu comportamento perante a esse obstáculo. E aí o que acontece? Quando acontecer, você não é sugado pela maré de negatividade. Você se mantém dentro da sua motivação, dentro do que você acredita, dentro do seu propósito. E aí a gente precisa começar, né? Então a gente começa a implantar aquela modificação que a gente quer, seja dos nossos hábitos, seja de um projeto, tal, tudo. E a gente pega ela, né, para o nosso cérebro não parar, junto com as pessoas que estão falando para você parar, para você não parar, você quebra em pequenos passos. Então, se é emagrecer, eu quebro em pequenos passos. Vou pensar em 2 quilos por mês, vou chegar na minha meta em 5, 6 meses. 2 quilos por mês são 12 a cada 3, 2, 4, 6,
8, 10, 12 quilos em 6 meses, por exemplo, né? Então, aí eu quero empreender, beleza, eu não vou sair já abrindo negócio com franquia, não, o que eu vou fazer? Eu quero, vamos supor que a Vivi resolva dar aulas de artesanato. Então, ela pega assim, bom, o meu primeiro objetivo é ter uma aluna pagante, né? Aí depois, o meu segundo objetivo é ter uma classe com 5 ou 3, depois do 3 para o 5, depois do 5 para o 10, e assim a gente vai, ao invés de, quando a pessoa vier com uma maré negativa, você fala assim, nossa, mas você conseguiu uma aluna? Sim, esse era o meu objetivo. Por quê? Porque você já tinha clareza de que aquilo era o seu objetivo. Percebe o poder da clareza? Percebe que quando você tem clareza do seu plano, você faz um planejamento, você faz o plano direitinho, o poder que essa clareza dá, quando você tem clareza, você tem muito mais forças para lidar com a maré de negativismo das pessoas ao seu redor. Beleza? E celebrar, né? Celebrar mesmo cada passo que a gente dá cada passo que a gente dá, cada pequena meta que a gente alcança, a gente celebrar. Sem comer, tá, gente? Sem comida. A gente celebra mesmo. Não é pra sair comendo, comemorando, comemorar, entendeu? Não. É celebrar, dando um novo passo, dividindo com a Leila, que eu amo quando vocês dividem, tá bom? E muita água, muita água. Muito bem. E aí, qual é outra? Isso é quando você tem um projeto, tá? Agora, eu quero um outro nuance dessa questão de lidar com a negatividade que eu quero trazer para você nessa aula é com relação ao poder da autorresponsabilidade. Deixa eu virar assim que daí ele não vira. Deixa eu ver. Esse livrinho é um livrinho pequeno, tá vendo? O Poder da Autoresponsabilidade, do Paulo Vieira. Eu até esses dias eu fiz um post explicando que foi com o Paulo Vieira que eu descobri o que era curso online, o que era coaching. E então foi o Paulo Vieira que é o responsável por me trazer para esse mundo de desenvolvimento humano como profissão mesmo, porque eu sempre já amava isso, já amava quando eu trabalhava na seguradora, fazer treinamentos, tal, tudo, sempre gostei. E aí foi ele que me trouxe, detalhe. Então assim, gente, autorresponsabilidade, ela traz pra gente, ela tira da gente um peso muito grande das costas, muito grande. Então, quando você fala assim, né, porque a pessoa que sugeriu o tema dessa live, ela já fez um processo de coaching comigo, então eu sei da realidade dela, tal. E aí, quando a gente tem essa questão, ela é uma pessoa super positiva, uma fofa, e ela tem ela lida com algumas situações de negativa e tem que escrever muito esse livro. E aí ela tem dificuldades por conta do perfil de comportamento dela. Ela é uma pessoa muito fofa, muito, muito assim, querida, tal, tem medo de machucar as pessoas, ela acaba engolindo muito sapo. E às vezes ela não tem a vida que ela gostaria de ter, né? E isso às vezes deixa ela para baixo, né? E aí ela deu a sugestão dessa live, amei que ganhou, porque ela é uma fofa mesmo. Então, a autorresponsabilidade, gente, é que a gente é responsável só pela nossa vida. Não como eu falei no começo da live, é um egoísmo a gente achar que a gente consegue ser responsável pela vida dos outros, né? Então, se a outra pessoa é negativa, ela não está no mesmo grau de desenvolvimento que você. Então não tem como você exigir dela essa positividade, porque ela não está no mesmo grau de desenvolvimento que você. Muito provavelmente, o momento que ela atingir esse grau de desenvolvimento, ver o benefício que traz uma vida positiva, porque
Porque tudo que a gente coloca o foco aumenta na nossa vida, né? Então, se a gente colocar o foco no negativo, tudo que é negativo vai aumentar na nossa vida. Se a gente colocar o foco no positivo, tudo que é positivo vai aumentar na nossa vida. É simples assim, é muito simples mesmo, né? Onde a gente coloca o foco, é bíblico isso. Onde você coloca as suas forças, é ali que vai florescer, né? Então, é ali que vai germinar, é ali que vai semear e que vai crescer. Então, se você tá semeando em espinhos, vai germinar espinhos, né? E fica sufocado, tal. Foi até a história de ontem lá com as crianças. Então, a autorresponsabilidade tem 6 leis que eu quero falar aqui para vocês, ó. A gente precisa calar-se em vez de criticar. A gente precisa dar sugestão em vez de reclamar. A gente precisa buscar a solução em vez de buscar culpados. A gente precisa fazer-se de vencedor em vez de se fazer de vítima. A gente precisa aprender com os erros em vez de justificá-los. E essa é muito importante. A gente precisa julgar as atitudes e não as pessoas. Então, por exemplo, assim, fulano só faz isso. Você tá rotulando o fulano e não a atitude. Então, às vezes a pessoa é uma pessoa maravilhosa, só que ronca de noite. Aí você fala, não suporta aquela pessoa porque ela ronca. Gente, a pessoa é uma pessoa maravilhosa, só ronca. Coitada da pessoa, entendeu? Quem tem... Meu marido não ronca não, gente. Aliás, eu que roncava mesmo. Então, assim, tudo que você precisa para a sua vida tá dentro de você. Você mudar a outra pessoa para que ela enxergue a vida pela sua perspectiva é arrogância, é desrespeitar os valores dela, é desrespeitar o perfil de comportamento dela, é desrespeitar que a pessoa tem autossabotagem. Então, fazer com que a pessoa faça as coisas da sua forma, mesmo que seja positivo, é uma forma de sabotagem, é uma forma de crítica, é uma forma de criticar a outra pessoa, ou de criticar a circunstância, né? Então, assim, oportunidade, a oportunidade, a gente constrói ela. A gente não se espera que ela venha, né? Então, a gente precisa construir a nossa oportunidade e trabalhar todos os dias para que a nossa mente fique, assim, esteja... Então, assim, se acontece uma coisa, você tá numa situação em que você acredita, você tá positiva, tal, tudo. E aí vem alguém e fala, não, isso não vai dar certo, tal, tudo. Se você não tem clareza do que você quer, você já se abala. Segundo, se você critica a pessoa, mesmo que você fala, não, mas eu tô sendo positiva, você tá sendo positiva. Mas você tá criticando o fato da pessoa estar negativa. É uma crítica, olha que coisa, gente. Fala assim, deixa a pessoa. Porque quando você não vir em você o pensamento que fala assim, nossa, mas como essa pessoa é negativa? Se não vir em você o pensamento, fala assim, olha, ela não sabe. Se você usar empatia, né, fala assim, ela não sabe o que eu sei, então é o melhor que a pessoa pode fazer. Muitas vezes a pessoa está querendo, ela está dentro da autossabotagem dela lá, ela está tentando te proteger. E você entende como uma crítica, porque está diferente do seu modo de pensar. E assim... É certo, né? Só que também não deixa de ser uma crítica sua à pessoa que não tá na mesma vibe, não tá na mesma perspectiva que você. Então, assim, tem várias formas de a gente resolver isso, né? Uma delas é a gente alinhar expectativas, a gente falar mesmo pra pessoa, olha, vamos sentar e conversar? Então, eu tô nesse projeto, mas toda vez... Você me ama, né? Você gosta de mim, tal. Toda vez que você dá, eu acho muito bom que você me alerte de algum erro que eu não esteja vendo, né? Seja grata, gente. Sejam gratos sempre. Olha,
eu percebo que você quer me alertar de algum erro, quer me alertar de alguma situação, é perfeitamente compreensível, você está querendo o meu bem, mas muitas vezes isso está minando com a minha confiança, isso está minando com a minha motivação. E se eu não conseguir isso, vai acontecer, sabe? Eu não vou conseguir, eu não vou ter os ganhos secundários. Eu não vou ter, no caso de empreender, eu não vou ter uma renda, eu não vou ter no caso de emagrecer, eu não vou ter uma boa saúde, né? Então, parece uma coisa, gente, só você começar a contar os pontos, que eu comecei, né? Contar os pontos, chega, né? Ó, começar a contar os pontos, escrever os pontos direitinho, que é um tal de assim, mãe, você quer chocolate? Nunca ninguém oferece chocolate pra mãe, né? Mas o dia que você resolve marcar seus pontos, aí o povo acha de ficar bonzinho com a mãe e de dar. Aí você vai criticar a pessoa? Não, a pessoa estava só fazendo o melhor dela, demonstrando o amor da melhor forma. E ela não sabe que você está com essa luta, ou que você está com essa perspectiva, ou que você está com esse comprometimento em perder peso, por exemplo, ou em empreender, né, em vencer um medo. Então, quando você consegue, né, quando a pessoa vem falar para você e que você muitas vezes aparentemente é uma forma negativa, tal, tudo, ela não sabe. Então você pode fazer ela saber de uma forma educada, amorosa, né? Né, Flávia? Educadamente. A Flávia tem um controlador que ela precisa sempre prestar atenção nele, né? Ou o alto D. Então, assim, presta atenção. Acho que Rogério, seja bem-vindo. A Vivi também acho que tem um alto D. Então, assim, quando a pessoa tá tentando, vem com alguma coisa negativa, a pessoa tá tentando, é por amor, muitas das vezes, tá? É a pessoa tentando te privar de algum sofrimento. E aí, ela não sabe que aquilo está fazendo mal para você. Então, conversa, primeiro. Segundo, se você está no meio de uma equipe, ou você mora num lugar que as pessoas todas são negativas, não estão na mesma perspectiva e nem na mesma vibe que você pode escolher também, você precisa dessa força, certo? Então você precisa estar no ecossistema. Então a pessoa quer empreender. Se você, no seu meio, não tem ninguém que empreende, todo mundo vai falar que você é louca, né? Que você é louco, que isso não vale a pena, que isso é muito risco, tal, que você trabalha mais. E se você está no ecossistema, no ambiente, que todas as pessoas empreendem, elas vão te dar dicas, vão te colocar para cima. Então você precisa procurar esse ambiente. Né? É a mesma coisa quando a gente começa a fazer exercício. Se você é da turma da maricota do sofá, todo mundo vai falar assim, não, minha filha, não inventa essa de fazer exercício. Quando você encontra um ambiente que todo mundo faz exercício, você vai começar a fazer exercício por osmose. Gente, eu já escrevi isso, assim, acho que até foi a semana passada eu pus um post, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Como eu mais convivo com os meus filhos, o que acontece? Você começa a comer chocolate além da conta, só que o metabolismo deles é bom e o seu não é, né? O metabolismo seu já tá lento, o deles tá rápido. Aí é isso que dá. Mas, por exemplo, então eu dei o exemplo de empreender, de fazer exercício, né? Então, se você, por exemplo, eu começo a fazer caminhada e encontro um grupo que faz caminhada, que faz corrida e tal... E aí você, bicicleta, que começa a pedalar, aqueles grupos que saem de final de semana pedalando, todo mundo, qualquer pessoa fora que não pedale, que não corra, vai falar que isso é loucura, tal, tudo, mas todas as pessoas ali vão te incentivar. Então, primeiro não criticar, conversar com a pessoa, né? Segundo, é procurar um ambiente que o seu projeto, que o seu sonho, ele se expanda, ele se fortaleça. Né? Estar aqui na live já é um bom começo.
estar dentro de um programa, né? Vamos supor, quando abre as inscrições para o programa Fina Vida, estar no programa Fina Vida, todas as pessoas ali estão se desenvolvendo e aí trocam informações, trocam estratégias, né? Quer emagrecer, estar num ambiente que todas as pessoas estejam preocupadas com a saúde, estejam preocupadas com a alimentação, porque senão, que nem o meu ambiente aqui é, né, 3 crianças diariamente. O que eles querem? Eles querem isso aqui, gente. Olha isso, ó, pra você ver. Cupom de McDonald's. Tem cupom de McDonald's e Burger King pra todo canto. E aí você fica desafiador? É desafiador, entendeu? Então, procura um ambiente propício, procura um ambiente que você possa conseguir levar avante os seus objetivos. Então, aí o que vai acontecer? Toda a maré de negatividade do ambiente da sua casa, por exemplo, ela não vai te atingir, né? Ou ela não vai te atingir com força. Por quê? Você tem, que nem a gente falou no começo da live, você tem clareza do que você quer, você já tem o planejamento dos passos que você vai chegar lá, você celebra os passos que você alcança e isso vai gerando hormônios do bem-estar. Você já é autorresponsável, você entende que você é responsável pela sua vida, você não é responsável pela vida da outra pessoa. Você vai entender que a pessoa não está no mesmo nível de desenvolvimento que você. Ela não assiste as lives da Leila, ela não tá, né? Ela não tá acompanhando. Fala para ela acompanhar, olha. Compartilha com ela. Vai ser lindo ter essa transformação aqui, com certeza. E você precisa entender que se você está cumprindo as 6 leis da autorresponsabilidade. Está tudo bem aqui. Amém, Marcelino. E, então, assim, calar, a gente não criticar, a gente calar, entender que a pessoa, usar empatia, entender que a pessoa tá fazendo o melhor dela, tá tentando nos proteger e reconhecer isso, sabe? Quando você reconhece, olha, eu reconheço a sua preocupação comigo, eu reconheço e eu agradeço, porém, se eu não for avante com a minha meta, com a minha resolução, eu não vou ter os ganhos secundários que a gente falou lá no começo da live. Então, assim, ó, a gente pode dar uma sugestão para a pessoa ao invés da gente reclamar, daí nós estamos sendo autorresponsáveis. A gente pode buscar uma solução ao invés de buscar o culpado. Eu não consigo, eu perco a paz por conta da minha cunhada, que era o caso Eu falei que eu só tenho cunhado bom, Rogério, porque cunhada eu só tenho uma, né? E os cunhados são uns doces, né? E aí, o que acontece? Ela estava comentando essa live tá matando 2 coelhos com uma cajadada só. Ela comentou que o que fazer com a cunhada, alguma coisa assim, né? E aí, o que acontece? A gente não faz nada. A pessoa tá sendo, dentro da perspectiva dela, dentro da realidade dela, ela tá fazendo o melhor que ela pode. Com certeza, dentro da realidade dela, ela tá fazendo o melhor que ela pode. Então, no momento que a gente critica a outra pessoa que tá fazendo o melhor dentro da realidade dela, a gente tá deixando de ser autorresponsável e a gente tá deixando a sabotagem tomar conta da gente, percebe? Olha como é sutil, gente. A gente precisa estar assim, ó, com o olho bem aberto, porque senão ela vem mesmo. Outra coisa é a gente se fazer de vencedor e não de vítima. Então, quando a gente se faz de vencedor, usa a postura. Lá no YouTube tem uma live sobre fisiologia, gente. Fisiologia é tudo. Fisiologia, inclusive, foi uma das coisas que permitiu a Vivi, que tá aqui na live, controlar a pressão arterial dela. Porque ela falou assim, gente, se é mental, eu posso controlar. E aí ela passou a controlar e a pressão baixou. Eu fiquei assim de cara, né? Ainda bem que vocês compartilham essas histórias comigo e compartilhem, mesmo que seja uma coisa muito simples, para você pode ser uma revolução na vida de outra pessoa. E você tá participando, tá sendo um instrumento
para gerar essa transformação. E isso volta para você como bênção, tá? Então, assim, aprender com os erros. Então, às vezes, ao invés de você ficar justificando os erros, aprende com eles. E assume, olha, eu aprendi com esse erro, tal. Isso é uma liberdade muito grande. E julga as atitudes, não a pessoa. Então, vamos supor, às vezes a cunhada da nossa amiga aqui que deu a sugestão da cunhada, a cunhada da coitada vai ser vamos pegar ela para Cristo, né? Então, assim, a cunhada dela, às vezes, dentro da perspectiva dela, ela é uma boa pessoa, ela é uma pessoa trabalhadora, honesta, tal, amorosa, só que às vezes tem um perfil de comportamento diferente, direto, talvez, não sei, ou não fala, né? Ou às vezes ela tá certa no ponto de vista dela e não no nosso. E aí a gente não precisa julgar a pessoa. A minha cunhada é difícil. Não. As atitudes, a atitude X da minha cunhada, né? Ela me deixa chateada. Por quê? Porque daí, gente, não é a gente não joga a pessoa no lixo, né? A gente considera uma só atitude dela. E aí, de repente, a gente consegue ter uma empatia maior, ou a gente consegue ter uma conversa franca, fala, olha, você é uma pessoa maravilhosa, só que essa sua atitude, ela machuca, ou ela me atrapalha, ou ela tira o meu ânimo, ou ela tira a minha motivação. E conversa, gente. A gente subestima o poder do diálogo. Dialogar é uma coisa maravilhosa. Você chega e conversa, sabe? Às vezes eu falo assim, nossa, mas o que vai pensar? O que vai pensar é sabotagem. Na certa, é sabotagem purinha. Então não tem essa de que vai pensar. Vai pensar, usa o bom senso. Hoje aqui em casa a gente começou um exercício de começar a ler provérbios. Porque, gente, se todo mundo lesse, aliás, é uma das coisas que o Paulo Vieira manda no curso dele, lê provérbios. Porque assim, gente, tem muita coisa ali que só se você ler e colocar em prática, acaba os conflitos, entendeu? Fala assim, no começo de provérbios, acho que tá até aqui minha Bíblia, ó. Fala assim, para que serve os provérbios, né? Para que Salomão escreveu provérbios? Para jogar bom senso na vida das pessoas, gente. Pensa. Para jogar bom senso, bom siso, que no caso é bom senso. E sabe assim, e aí para você conhecer a sabedoria e etc, para você entender. Então, lê provérbios. Você vai ver que vai acabar com muitos dos conflitos que você tem na vida. Tá bom? Então, assim, olha, lembra, recapitulando, tá? Quando você tá inserido num ambiente hostil, você conversa, né? Procura um entendimento nesse ambiente hostil. Você procura se fortalecer participando, mudando de mesa. Muda de mesa, participa de uma mesa que as pessoas tenham o mesmo objetivo. Então, se é empreender, começa a seguir, começa a conversar, começa a estar com empreendedores. Eles vão te jogar para cima. Ao invés de minar com a sua autoconfiança, minar com o seu desejo. Se é emagrecer, esteja com pessoas que queiram emagrecer. Se é viajar, esteja com pessoas que queiram viajar. Se é fazer concurso, esteja com pessoas, né? Então, você muda a sua mesa. Então, esteja com as pessoas que se fortaleça com as pessoas que estão no mesmo objetivo que você. Outra coisa muito importante, não critique os outros, que pode até pensar na atitude, mas conversar. Por quê? Porque quando a gente critica o outro, mesmo que a gente esteja falando que ele está sendo negativo, ele está fazendo o melhor que ele pode dentro das condições dele. Ele está fazendo o melhor que ele pode dentro da realidade de conhecimentos, dentro da realidade que eles têm. Tá? Então, não critique, porque quando a gente está criticando, a gente está deixando o sabotador tomar conta. E quando a gente critica, vem o sentimento ruim. Sentimento ruim suga nossa energia, né? Então, para a gente conseguir ir adiante, continuar tendo motivação, né, para continuar, a gente precisa ter essa não criticar, tá? Lilian, seja bem-vinda! A gente falou bastante de empreendedorismo, Lilian, nessa live.
Assiste do começo. Então, outra coisa, quando a gente, recapitulando, quando a gente muda de mesa, ou a gente, se não dá para mudar de mesa, mas pelo menos a gente também participa de uma mesa que tenha os mesmos objetivos que a gente, para a gente poder ter um ecossistema, um ambiente que ajude a gente. Então, se a pessoa quer emagrecer, ande com pessoas que comem direito, vá a restaurantes de saudáveis, faça receitas saudáveis. Não adianta a pessoa querer emagrecer e ficar olhando receita da avó Parmirinha, entendeu? Então, a gente precisa moldar o nosso ambiente, porque isso tudo vai fortalecendo a nossa motivação, o nosso motivo para a ação, e aí a gente, com o planejamento, a gente consegue chegar lá e celebrar, e aí, quando a gente tá bem, a negatividade, onde a gente foca, tudo que a gente põe o foco, aumenta. Então, se a gente colocar o foco no positivo, a gente vai ver as coisas positivas e é contagiante, gente. Né? Quando a gente começa a ver as coisas positivas, outras pessoas também começam a ver. Mas se qualquer coisa que as pessoas do nosso ambiente falem leva a gente para baixo, ela fala assim, tá vendo? Não tô falando, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento, né? E de não criticar a pessoa, assumir e falar assim, nossa, mas a responsabilidade de perder a paz é minha, né? Cada um cuida do seu sentimento. Cada um, então, a pessoa que é negativa, ela cuida do sentimento dela e você cuida do seu. Você não tem como cuidar do sentimento dela. Não tem como abrir a cabeça da pessoa e colocar positividade lá dentro. Depende da pessoa querer. E às vezes a pessoa, ela não está preparada ainda para querer. E aí não cabe a gente julgar. Cabe a gente demonstrar o nosso melhor, né? Porque ela tá só tentando ser feliz e tentando fazer o melhor dentro dela. Porque se ela tá tentando fazer o melhor dentro da realidade dela. Ela tá tentando, e aí, se você assume aquilo, deixa aquilo te abalar, você entra é onde você está colocando o seu foco. Lilian, vamos ver se você consegue entrar. Você mandou uma transmissão. Acabando a live. Vamos ver se a Lilian quer entrar. Gente, é uma delícia quando vocês participam ao vivo. É muito legal. Ê, vamos ver. Lilian, tá bem aí? O celular tá horrível. Eba! Cadê você, Lilian? Olha, a Lígia entrou também, Eliana, sejam bem-vindas. Tá aparecendo ela? Lilian, não tô te vendo. Acende a luz. Não, não é escuro, não. O celular tá ruim mesmo. O celular tá ruim? Tá. Vocês estão vendo ela? Fala, Tá horrível. Lilian! Você queria participar outro dia, eu falei, meu Deus! Ah, ela saiu, tadinha. Lígia, e a gente ama o seu pão de queijo, você sabe, né? A Rosa Branca Gourmet aqui, gente, ela vende um pão de queijo maravilhoso, que a gente faz na frigideira, assim, segue ela. Lilian, pelo amor de Deus, põe a sua senha no outro celular, põe o seu Instagram no celular e, ó, vamos ver se ela consegue de novo fazer uma transmissão ao vivo. Aê, agora entrou! Ah lá, ó, verdade, pão de queijo ótimo. Fala, Lilian, sua linda, paz de Deus, tudo bem? Ah, que dó! Ah, sua linda, Lígia. Gente, é uma delícia mesmo. E ela é uma fofa que ela traz em casa, ela entrega. E assim, é uma fofa. A história de vida dela é incrível. E ela participou da Fina Vida Experience. Levou maravilhoso. Foi uma delícia ela participar com a gente. Lilian, tenta entrar. Então, ó, recapitulando, tá bom? Se o povo ao redor de você primeiro você precisa cuidar de você, estar bem, acreditar no seu potencial, acreditar no seu projeto.
ter motivo para ação, ter certeza dos ganhos secundários que você vai ter levando aquele projeto em frente, porque daí com esses ganhos, com essa certeza desse ganho secundário, nada te para, tá? Aí você faz um planejamento, porque se a pessoa vier te questionar, você fala assim, não, tá dentro do planejamento. Tá dentro do planejamento. Então, eu dei o exemplo aqui da Vivi dar aulas de artesanato. Então, dentro do planejamento dela, pode assim, olha, eu vou dar aula para uma pessoa, depois vou dar aula para 3, depois eu vou dar aula para 5. Quando alguém chegar e falar assim, ah, isso aí não tá dando nada, você fala assim, não, tá dentro do planejamento. Pronto, a pessoa fala, nossa, ela tem planejamento, entendeu? A pessoa só tá tentando... As pessoas, geralmente, que criticam, que estão no negativos, além de elas não terem o mesmo desenvolvimento que você, além de elas não estarem na mesma página, na mesma vibe de desenvolvimento que você, ela só tá tentando te proteger muitas vezes. Ela tá com a mente sabotada, tentando te proteger de algum perigo, e ela não sabe, te criticar é a melhor forma que ela tem para fazer. Fez sentido, gente? Escreve para mim aí. Laís, sua linda, seja bem-vinda. Fez sentido para vocês esse ponto de vista dessa live? Conta para mim. E bebam água. Tá, escrevam aí. Então, assim, ó, a live fica 24 horas aqui no Instagram, ela já tá terminando. E depois ela vai pro YouTube para você ler, para você assistir novamente, compartilhar. E então, assim, ó, a pessoa que tiver, a gente precisa ter certeza do que a gente quer, planejar, né, saber quais são os ganhos secundários que a gente vai ter aquilo levando em frente, porque ninguém leva em frente algo que a gente não vai ter um ganho secundário, isso é questão de sobrevivência. É o sabotador falando em outra pessoa, justamente, Flávia, e a gente não lida com o sabotador do outro, a gente lida só com o sabotador da gente. O que a gente faz? Ela precisa conhecer a Leila, justamente, Flávia. Compartilha, marca a pessoa, tal. Então, ó, você tendo certeza do que você quer, sabendo da motivação, dos ganhos secundários, você tendo um planejamento, você comemorando, quebrar esse planejamento, ser bem realista nesse planejamento, sabe? Com passos que você tenha certeza que vai alcançar. Aí você faz isso. Para isso, assiste a live de planejar um ano, que daí você vai entender, né, de organizar o planejamento do ano. Baixa o kit da vida afinada para você planejar o ano, tá? É leiladato.com.br/kit da vida afinada. Baixa ele para você organizar o seu ano, seus meses, suas semanas, seus dias, tá? Então, aí você tem uma clareza muito grande. Seja responsável por você e pratique as 6 leis da autorresponsabilidade, que é não criticar, dar sugestão em vez de reclamar, buscar solução em vez de buscar culpados, fazer-se de vencedor em vez de fazer-se de vítima, aprender com os erros em vez de justificá-los e julgar as atitudes, não as pessoas. Não julga, não generaliza a pessoa, não joga a pessoa no lixo. Não, perceba qual parte da pessoa que é aquela que te chateia. E lida só com essa parte, não lida com tudo, tá? E aí, porque assim, ó, você querer que a pessoa seja positiva como você, sem ela ter todo esse preparo, todo esse desenvolvimento, é até egoísta, né? É uma forma... acho super importante você ir em busca dos seus sonhos e conquistas. A gente precisa ir. E o tema da live de hoje é justamente como a gente lida com as pessoas que estão ao nosso redor e que são negativas, que não estão na mesma positividade que a gente. Né? Por quê? Porque elas não sabem, elas não têm esse conhecimento, elas não têm essa clareza. Mas se você tiver, elas não vão te levar para baixo. E nem você vai se importar com a negatividade delas. Uma hora elas vêm pro positivo. Mantém-se. Eu iria te perguntar como ser positiva. Justamente, no que a gente põe o foco, Lígia? Onde a gente põe o foco, aumenta. Então, se a gente põe o foco no negativo, vai aumentar o que é negativo. Se a gente põe o foco no positivo,
vai aumentar na nossa vida o positivo. É muito simples assim. Mas a gente, às vezes, é muito natural do ser humano a gente ser negativo, porque é uma questão de sobrevivência. Né? Ó, pois eu não retornei, sempre tem alguém para colocar para baixo. Sempre vai ter. E as pessoas, elas nos colocam para baixo... muitas vezes no sentido de querer... É o melhor que a pessoa pode fazer, tentar colocar a gente para baixo, no sentido de proteger a gente, sabe? Muitas vezes... E aí, às vezes, a gente não entende, a gente fica com aquela dúvida, com aquele medo mesmo. Mas, se a gente tem certeza, se o nosso foco, tá no positivo, a gente entende, agradece e fala, olha, eu sei que você está querendo me proteger, mas eu tenho um planejamento muito claro, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu vou ganhar com isso, e muito obrigado, eu agradeço que você esteja se preocupando comigo dessa forma. Né? E fica isso, justamente, a gente vai se acomodando pelo medo de outras pessoas. Né? Então, assim, lá no YouTube tem bastante... eu subi agora todas as lives, elas ficam 24 horas aqui no Instagram, e eu subi para o YouTube. Né? Foi isso que falei para a pessoa, para pensar no positivo, e ela mesma assumiu que estava sabotada. Olha que legal, Vivi! A Luciana entrou, seja bem-vinda, e a Janete Correia também entrou, seja bem-vindas. Gente, a live tá terminando, porque o Instagram derruba a gente com 60 minutos. Mas assiste, então, ela fica aqui no ao vivo. Dois assuntos que vocês sugeriram e que teve uma maior votação foi o de organização e esse sobre controlar ambientes negativos, tá? Então assiste a live do começo, se você pegou agora. E na sexta-feira vou abrir uma caixinha de perguntas. Se o pessoal voltar na organização, aí a gente faz sobre a organização do dia, mas vocês precisam ser específicos qual que é a expectativa que vocês têm sobre a organização, tá bom? Fala assim, organização. Pode ser até organização do Facebook, do Instagram, né? Ó, o pão de queijo feito crepe é maravilhoso. Amei, estou mais leve. Que linda! Amém, amém. Então, assim, ó, compartilha essa live. Bem blogueirinha, se inscreve no canal, porque essa live vai para o YouTube. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, deixa o seu comentário aqui, porque é muito importante. Mesmo que você esteja assistindo a live gravada, deixa o seu comentário. Porque o seu comentário é muito rico, é de uma riqueza muito importante. Você não tem noção, para a gente poder cada vez mais trazer informação que afine a sua vida, tá bom? Um beijo! Olha, Flávia, a Lígia tá falando para você ligar para ela, tá bom? Olha, Flávia, quem sabe você não vende Ó, vamos fazer um negócio aqui já na live. Conversem, meninas. Um beijo!